Podcast MGM Digital. Hoje estou com uma surpresa aqui maravilhosa. Uma grande amiga. Eu tive a oportunidade de já trabalhar ao lado dela, lá na prefeitura. Fernanda Munhoz, diretora de comunicação? Isso, diretora de comunicação. Falei certo? Falou certo. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom. Olha, gente, é um prazer. O podcast daqui, o nosso podcast está começando, é pequenininho, né? Mas tá trazendo pessoas muito interessantes. E tá muito machista esse podcast aqui. Aí eu falei, agora eu vou ter que mudar a linha. Eu quero trazer as minhas amigas. E hoje tá aqui a Fernanda. Fernanda, conta pra gente aí um pouquinho aí. Hoje, pessoal, hoje nós vamos saber bastante coisa sobre a Fernanda. Você é de Pinda? Eu sou de Pinda, nascida aqui há quase 45 anos. 45 anos. Oh, quase. Beleza. Quase 45 anos. Quase 45. Então, deixa essa parte pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Pula essa parte. Pula essa parte. E aí, onde você sempre morou aqui em Pindamonhangaba? A gente é ali do Parque São Domingos. Parque São Domingos. A minha avó morou sempre lá, desde que eu nasci. Ela morava ali na rua Governador Pedro de Toledo. Ali já é Campo Alegre, ali? Não. Ali é meio Campo Alegre, é próximo ao João do Pulo, né? Mas é pra lá, acho que o Campo Alegre é pra cá do João do Pulo, eu sempre morei também acho naquela região ali. Meu pai mora de frente com o fundo da piscina. Do João do Pulo. Do João do Pulo. Tá, então, aí meu pai construiu do lado da Escola Dirce. Isso, que tá ali pertinho. Do lado dos fundos da Escola Dirce, Isso, tá ali pertinho do meu pai. Desde que a gente era pequeno, Então, a minha avó morava ali, né, na Governador Pedro de Toledo. Que eu tenho lembrança, a gente morou ali do lado da Unicard. Ali na Laerte Machado Guimarães, ali é Vila Burguese. Vila Burguese. E depois já nessa casa que os meus pais moram até hoje. Olha que lá legal. Pertinho da Escola Dirce. E ali é gostoso, né? Sossegado, a gente conhece todo mundo, né? Hoje você não tá mais lá? Não, hoje hoje você tá eu onde? Tô no Bosque. No Bosque. E tá gostando? Tô, não, sossego. Assim, a gente fala que eu vou lá pra dormir, né? Jornalista. Na verdade, morar mesmo, acho que eu moro na prefeitura. Como jornalista é isso mesmo. Não, eu me lembro quando eu trabalhava em televisão, né? Quando eu trabalhava em televisão, eu falava, durante o período normal do ano, sem ser feriado, você trabalha bastante. No feriado, você trabalha o dobro. Todo mundo fica, ai, que bom, sextou. Eu falo, ai, meu Deus, o que eu vou fazer sábado? Ferrou, na verdade, sextou, ferrou pra nós. Verdade. Já tô até acostumada, desde sempre, né? A vida inteira. Porque eu comecei a trabalhar com jornalismo, inclusive na prefeitura, quando eu era estagiária ainda, no 2º ano de faculdade. E tô até hoje. Então, eu já tô mais que acostumada, né? A minha família já desistiu, não tem final de semana direito. É assim, já me dividem com o meu celular, que eu fico o tempo inteiro respondendo. Mas é isso, faz parte, pior que a gente gosta, né? Adora. O problema é a gente gostar. O problema é que a gente gosta. Deixa eu te falar, Fernanda, quando é que começou, vamos falar desse gosto aí, quando é que começou essa história de fazer jornalismo, ir para essa área de trabalho? Então, eu sempre fui muito tímida e sempre gostei muito de escrever. Eu era boa de redação na escola, só tirava 10, era, assim, exatas esquece, mas humanas eu ia bem e principalmente redação. Aí, quando foi na época do vestibular, eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Falei, eu vou fazer, não sei, acho que biblioteconomia, alguma coisa que seja ligada a livros, alguma coisa nessa área. Aí alguém falou, letras. Falei, pode ser, acho que letras é uma boa. Mas como eu sempre fui muito tímida, eu falei, eu não vou querer dar aula, eu vou ficar com muita vergonha. Aí um amigo meu, muito amigo, foi fazer publicidade na Unital. Ele falou, vamos, a gente vai junto, a gente faz, né? E aí eu falei, vou fazer. Só que a publicidade era no curso de manhã. Então a gente tinha que estar em Taubaté muito cedo. Eu falei, mas não tem nenhum curso noturno? Tinha jornalismo. Eu falei, olha, eu acho que eu vou gostar de jornalismo, porque eu gosto de escrever, posso escrever para jornal, para revista, né? Acho que eu vou tentar. Daí eu tentei, assim, foi o primeiro vestibular que eu fiz. Aí eu prestei para jornalismo, segunda opção, publicidade de manhã. E passei. Foi assim, legal. Passei em 15º lugar e falei, já que eu passei, então acho que é pra eu fazer. E aí, lá na faculdade, que eu fui ver que a realidade é um pouco diferente. Eu tive que fazer teatro, eu tive que falar na rádio, falar na TV. Então, aí você vai aprendendo
também um pouco a deixar de lado a timidez, né? Controlar um pouco isso, trabalhar um pouco, né? Isso. E aí você vai conhecendo o mundo infinito que tem do jornalismo, né? Que dá pra você fazer muita coisa. E aí lá na faculdade você começou a olhar, você falou assim, eu vou pra cá, eu vou pra apresentação, vou pro rádio, vou pra produção. Não. O que você gostava mais ali? Eu gostava de revista. Revista. Eu queria escrever para revista. Sempre era a parte de redação. Sempre a parte de redação. Eu tinha facilidade em português, então eu fazia parte de revisão também. E jornal e revista era o principal. Eu era editora do jornalzinho. Sempre gostei muito dessa área. E assim, é legal você conhecer as outras áreas, até mesmo para você poder trabalhar junto com as pessoas. E quando você tem uma equipe, você saber o que você pode pedir, se é uma coisa fácil, difícil da pessoa fazer. Então, assim, foi muito legal conhecer um pouco de tudo. A gente tinha que fazer um pouco disso, tinha que aprender a mexer em máquina fotográfica. E tava começando Maurílio Laua? Maurílio. Maurílio Laua. Forte abraço, Maurílio Laua. Isso aí. E aí, tava começando a internet. Tava começando a internet? Eu me formei em 99, né? Tava começando Então, a tava internet. começando. Tinha internet de escada. Internet de escada só tinha no laboratório da faculdade, não tinha em casa. Não tinha computador em casa. Depois que meu pai conseguiu comprar, mas era uma coisa que... Muito rara. Muito rara, não era comum. Celular não tinha. Celular veio bem depois. Bem depois. Olha Olha só. Eu acho que eu tô ficando um pouco deprimida. A nostalgia da depressão. Não, mas assim... e aí eu comecei a ter contato, né, com esse meio digital, um pouco na faculdade, e aí depois na vida real que a gente foi vendo. Aí a gente vai fazendo curso de atualização, né? Sim. E vai aproveitando todas as oportunidades. Daí eu fiz pós-graduação na Casper Libero. Ah, você fez, já acabou a faculdade e já caiu na pós? Eu terminei em 99. E em 2002 eu já fui fazer pós. Aí legal. Fiz em São Paulo, lá na Casper. E aí o mundo abre mais ainda, né? Nesse período, você já estava estagiando? Não. Já. Você começou a estagiar quando? Eu comecei a estagiar em 97. No Ah, segundo antes- ano de faculdade. Nossa, que beleza. E naquele tempo não tinha CIE, né? Então era um estágio não remunerado e eu trabalhava 8 horas por dia. Só interrompendo. CIE é o quê? Explica É o pra mim. central de estágio. Central de estágio. Que hoje a prefeitura tem um convênio, né, para contratar os estagiários. Então, os estagiários que quiserem, né, as pessoas, os estudantes que quiserem fazer estágio na prefeitura, eles precisam fazer uma prova no CIE, feita pelo Sim. CIE, que seleciona, né, estagiários. os estagiários depois encaminha para os setores da prefeitura. Então, é super organizado, tem os direitos, tem Ah, que cesta legal. básica. Vamos voltar a fita. Então era 8 horas por dia. Era. De segunda a Não, segunda. Não, nessa época eu trabalhava, às vezes eu faltava aula pra ficar na tribuna. Eu trabalhava na Tribuna do Norte. Já tava Eu fui lá. pra lá e eu amava. Porque lá eu pude fazer o dia a dia de ser repórter, entrevistar as pessoas. Eu podia acompanhar a diagramação do jornal, o fechamento. Às vezes eu ficava lá até 2 da manhã porque eu queria. Eu estava Pra fazer estudando todo ali o processo. na prática. Era muito legal. É legal, porque quando você está na escola, você tem acesso à teoria. Uhum. E ali você tinha a teoria na faculdade e ali era o pegar para capar, porque o jornal tinha que sair. Exatamente. Então, vai sair. Saía. E era ótimo. E aí eu conseguia conhecer todos os estágios, todas as etapas para um jornal impresso daquela época, como era feito. Então, naquela época ainda tinha pestap, né? Você imprimia a folha do jornal no papel... não é um papel de seda, eu não lembro agora o material. Mas aí ele cortava com canivete, pregava com durex. E aí aqueles papéis, né, aquele material do jornal. Tipo a matriz. Aquela matriz ia para uma gráfica, se não me engano, em São José. E aí lá eles rodavam o jornal e entregavam aqui para distribuir na cidade. Ou seja, ninguém dormia. Não. Tinha um pessoal, os entregadores, o pessoal que trabalhava nessa parte de finalização do jornal. Eles ficavam direto. E eu achava lindo, eu adorava. Eu ficava vendo lá a precisão que eles cortavam. E sabia que antes de mim, porque quando eu cheguei, informatizou a tribuna. Foi Entendi. logo, eu entrei e daqui a pouco já informatizou. Porque antes disso era no chumbão, né? Eu ainda
vi lá o maquinário de chumbão, vi como é que funcionava. E aí você fica conquistado por aquilo, né? Maravilha, é muito artesanal. O que é legal é que eu fico imaginando uma estudante, né, segundo ano, já com essa possibilidade do acesso. Nossa. Pessoal, que delícia, né? Eu nadava de braçada, eu adorava. Que delícia se envolver em todo o processo, né? Depois você ir na banca, você vê o jornal impresso. Nossa, era maravilhoso. Quando chegava o jornal no outro dia, e você ia abrir, assim, tava lá do jeitinho que você tinha passado. Nessa época a tribuna era onde? A tribuna era ali na Rua dos Bentos, no Alto Cardoso. Que é aquele prédio grande, branco. É, perto do Geral da Luz ali. Isso, ali. Geral da Luz. Era ali. Que legal, hein? Que mágico, né? Era e a equipe legal. era gigante. Era uma equipe gigante. A gente tinha muitos jornalistas. Eu cheguei lá. Você chegou aí? Eu cheguei lá, assim, algumas vezes. Eu lembro o Fabiano Faria, fotógrafo. Sim, no começo o Roberto Faria. Roberto Faria. Eu trabalhei muito com o Roberto. Trabalhou com o Roberto. Depois passou pro Fabiano Faria. Como é que é o nome dele? O Kleber, é isso? Kleber não. Ah, esqueci o nome dele. Um que tá em Dubai agora. Nossa, Esqueci. não sei. Mora em Dubai agora. É? O Leandro. O Leandro era diagramador. Isso. Diagramador. Tinha essa turma toda lá. E era um prédio bem grande. E lá tinha aquelas máquinas. Então, essas máquinas que eu tô falando, que a gente podia ver. Na verdade, ficava lá exposto, não usava mais, porque já estava informatizado, né? Mas... Ficava em exposição. Ficava em exposição. Depois foi pro museu, tá no museu. Tá no museu hoje em dia. Não, Ô, Fer, pode chamar de Fer? Claro. Folgado, né? Mas eu pedi autorização. Imagina. Ô, Fer, deixa eu te falar uma coisa. Dessa entrada sua pro estágio, né? Até hoje, você viu muita coisa, né? Eu vi muita coisa, vi muita gestão. Muita gestão, A gente teve né? muito chefe. Que loucura. E cada época era um direcionamento, né? Então eu fiz muita coisa dentro da prefeitura, porque daí quando eu me formei, eu não podia mais estagiar. Então em 2000 eu saí, fiquei um tempo fora. Fora da prefeitura? Fora de trabalhar, porque daí eu não podia mais fazer o estágio. Ah, tá. E foi lançado um concurso para a prefeitura. E aí eu fui estudar. Eu estudei mais do que para o vestibular para fazer esse concurso. E aí eu passei, né, e entrei para prefeitura. Para um cargo administrativo na prefeitura. Sim, que você passou no concurso. Passei no concurso e aí em julho de 2000 eu voltei a trabalhar na prefeitura. Então eu fiquei pouco tempo fora. 6 meses, mais ou menos. É mais ou menos isso. Porque daí em janeiro ainda conseguiu me segurar um pouquinho, aí não teve jeito mesmo, porque não renovou, então tive que sair. E, né, porque eu não estava mais estudando, então não tinha o comprovante da faculdade. E aí eu não sei, até é legal a gente falar de como que eu entrei no estágio, né? Não sei se a gente pode falar. Pode, pode. E a pessoa que ajudou você a entrar vai gostar de saber. Então, naquela época, como não tinha o CIE, para fazer estágio na prefeitura e não era remunerado, então era assim, era mais ou menos uma indicação. Ou você ia, entregava o seu currículo, era mais ou menos assim. Que eu me lembre, tá? Não sei se posso estar falando uma besteira. Pode. Mas o que eu me lembro era assim. E na época, minha mãe trabalhava na Secretaria de Esportes. Ela era secretária do secretário de Esportes. E aí eu estava fazendo a faculdade de jornalismo, né? E já gostava muito da tribuna, que eu tinha ido fazer um trabalho de faculdade do primeiro ano, tinha ido conhecer a tribuna. E aí ela mandou um currículo meu para um vereador na época. E aí ele me encaixou, né? Ele mandou para o prefeito, pediu essa oportunidade. Para estágio, né? Eles realmente a gente sempre precisa de estagiário. E aí eles toparam. E o vereador na época era o Alexandre Pió. Alexandre Pió! Que hoje é meu chefe. Que hoje, ele qual a função do Alexandre hoje? Ele é secretário adjunto de governo. A secretária adjunto de governo, que cuida do departamento de comunicação. Cuida do departamento. O departamento de comunicação faz parte da Secretaria de Governo e Serviços Públicos, que é do Piorino. Sim. Piorino é o meu chefe. Sim. Aliás, é um ótimo chefe, graças a Deus. Parabéns, Piorino. Tá cuidando bem da Munhoz. Da Fer. E aí o secretário adjunto é o Alexandre Pió, e aí a gente fica no mesmo espaço físico, ali no Paço.
E assim, eu comentei com ele há um tempo atrás, né? Se ele lembrava disso, que ele é o responsável por eu estar na prefeitura, ele é o culpado. Ó, Pel, Ele parabéns. nem lembrava. Você acertou na mosca. Apesar de eu ter que trabalhar 8 horas por dia. Ai, mas eu gostava tanto, eu ficava mais. Eu imagino, sabe? Porque quando eu comecei a trabalhar em televisão, eu comecei na TV setorial, aqui em Pinda. Lembro. E a gente tinha uma jornada Lembro do começo. Você lembra do começo. Tinha uma jornada de 6 horas. Mas a gente ficava 12 lá dentro. Porque era ter acesso, né? A gente tinha acesso ao equipamento, às câmeras, a ver lá, o pessoal da redação, como é que ia sair aquilo que a gente tinha feito imagem. Não, então era tudo muito novo, muito né? Novo. E era muito bom. Eu sempre gostei. Eu continuo até hoje gostando. Ai, que muito bom. Do que eu faço. A gente estamos aqui, ó. Estamos aqui, né? Estamos aqui. Ó, menina, dentro dessa coisa, dessa história da comunicação, né? Eu sinto, por exemplo, o que seria das pessoas, né? A humanidade geral, sem a informação. Exatamente. Né? Sem a informação. E dentro dessa responsabilidade que você tem de estar informando os munícipes de Pindamonhangaba, eu fico imaginando, não é... Como é que você faz para redigir uma informação? Que cuidado você tem? Porque se você faz uma coisa assim... gente, é seríssimo, sabe? Porque uma informação pode chegar e pode modificar a vida de quem está lendo, né? Exatamente. Como é que você faz isso? Então, assim, o Departamento de Comunicação, ele tem uma responsabilidade muito grande na cidade, na gestão, né? Porque nossa principal função é informar os munícipes de tudo de bom que a prefeitura está fazendo, porque a prefeitura tem muito programa bom, muito evento, muita coisa boa pro munícipe que às vezes ele não fica sabendo. Então a nossa principal função é essa. Aí como que a gente vai fazer isso? Então, hoje na prefeitura, a gente tem lá no guarda-chuva da comunicação o site da prefeitura, o Facebook, o Instagram e o TikTok da prefeitura. A gente tem os releases que a gente envia para a imprensa, que é todo o material que a gente produz lá. A gente faz notícia de todos os eventos, de tudo que a gente precisa divulgar. Que eu recebo aqui também. Eu tô nesse grupo aí. E aí a gente envia para a imprensa esses releases e também, por conta disso, a gente atende a imprensa que nos devolve. Então ela vai receber um release lá de um assunto importante, que ela acha importante, vai falar, eu quero fazer uma matéria sobre isso, eu quero entrevistar alguém que fale sobre esse assunto. Então eles ligam pra gente, a gente agenda com o secretário, com o diretor, com quem for. Então a gente também faz essa intermediação para divulgar essa notícia para mais pessoas. Fora isso, a gente cuida lá de todo o cerimonial. Então, toda a cerimônia de posse do prefeito, quando vira o mandato, ou de posse quando ele é reeleito. Todas as inaugurações a gente cuida do cerimonial, dos eventos maiores, abertura de jogos, esses eventos grandes, o cerimonial é nosso também. Então, para isso a gente está se equipando. Então, a gente tem hoje um equipamento de som que a gente consegue levar nos eventos, a gente consegue atender as inaugurações e tal. E além disso, a gente faz toda a parte de comunicação visual da prefeitura. Então, quando a gente inaugura, por exemplo, um posto de saúde num bairro, a comunicação vai lá, a gente dá uma olhada. Então, aqueles adesivos que ficam na parede, a fachada com a letra caixa, tudo a gente desenvolve o projeto, faz a compra, cuida da instalação, para deixar o prédio bonito para a população. Porque a ideia é humanizar o atendimento. Então, vocês cuidam também dessa parte do design, da estética do lugar. Da estética, da parte gráfica. Sim. Então, a gente coloca um adesivo numa parede de recepção, por exemplo. Entendi. Toda a comunicação visual. A parte de comunicação visual, as plaquinhas de porta, consultório 1, consultório 2, das escolas, das creches, aí tudo fica com a gente também. E nas redes sociais, só uma pergunta. Eu não sei, tomara que seja o que eu estou pensando. Você manda uma comunicação única para todas? Ou você tem que fazer uma diferente para cada um? Uma diferente para cada um. Não, mas não dá. Cada um na linguagem. Tá dando? A gente tá conseguindo. Então, aí pra isso, eu tenho uma equipe que, assim, é uma equipe super enxuta, isso é importantíssimo dizer,
mas as pessoas são muito dedicadas e elas amam o que elas fazem tanto quanto eu. Tem que ser, porque senão a gente não consegue, porque como é que você distribui para tudo isso? E ainda tem a tribuna. Ainda tem a tribuna. Porque a gente alimenta a tribuna com as matérias da prefeitura. Antes, lá atrás, já existia o site da prefeitura lá ainda? Não, né? Não, era o site só da a tribuna. prefeitura veio de 2000 e tarará. 2002, 2004. Então, porque você tem o site, as redes sociais todas. Olha, tudo que eu mando para a imprensa vai para a tribuna. É a mesma matéria. A mesma coisa. Mesmo material. É o mesmo material, e aí o que vai para a imprensa vai mudar, vai escrever de acordo com a linguagem deles, vai fazer uma entrevista para TV ou rádio, vai acrescentar. Então a gente já tem, como se fosse uma matriz. Uma matriz. A gente envia para a imprensa vai, cada veículo de imprensa vai elaborar aquele material, usar como for melhor para ele. Aí aquele material vai para a tribuna. Então resolvemos duas questões aí. Né? Esse é o website. E o mesmo material vai para o site. O website, tá. Aí para as redes sociais eu tenho uma funcionária que ela é responsável só por redes sociais. Que aí muda um pouco. Ela tá nesse grupo da imprensa que ela recebe também as notícias e a gente combina antes. Olha, rede social tem assunto que funciona para rede social, tem assunto que não. Entendi. Então, a gente já conversa previamente, ela vai receber esse material e aí ela traduz aquilo numa linguagem de rede social. E aí tem o pessoal das artes. Então, às vezes, ela mesma faz a arte que vai, os posts, ou fala com o pessoal de artes, eles fazem o material, mandam para ela, ela posta. E assim, rede social é uma das principais formas de comunicação que a gente tem hoje com o munícipe. É muito forte, né? É muito forte. Então, além de postar, de fazer um texto bacana, ou uma imagem que chame atenção, você tem que responder para o munícipe. Então, a gente responde os comentários, responde o inbox. Eu tenho uma pessoa que só responde inbox. Ela fica o dia inteiro respondendo inbox. Porque é muita mensagem que a gente recebe. Eu imagino, a prefeitura. E muita coisa não é a gente que faz, entendeu? Porque reclamações, denúncias, isso aí é tudo uma função da ouvidoria. A gente dá um apoio para a ouvidoria, mas a gente orienta o munícipe para ele procurar o canal certo para o que ele quer. Senão vocês estavam frito. Não, é que eu não tenho gente mesmo para fazer tudo isso. Senão vocês estavam frito. Assim, eu tenho um jornalista que faz assessoria de imprensa, que é esse agendamento, né, da imprensa para fazer as matérias. Isso, né? Tenho um responsável pela parte de comunicação visual, que vai nos locais, mede parede, vê o que fica bom. E capitaneia assim, essa parte de projetos, fala com o fornecedor, tudo. Tenho uma para rede social, que cuida só de rede social. Tenho um cedido pela empresa de publicidade que atende a gente, que ele fica lá com a gente fisicamente, só para fazer as artes. Olha que legal. Tenho um administrativo, que cuida de tudo, hora extra, férias, retirada de ata, toda a parte burocrática para andar o departamento. Tudo tem que prestar conta, né? Tudo é tudo documentado, tudo certinho. Tenho um faz tudo lá, que é o nosso técnico, que é o Socorro. Faz tudo. Ele é ótimo e por causa dele que a gente consegue ter uma equipe de cerimonial que vai nos locais fazer os eventos. Então, ele cuida da parte de som, a compra de equipamento de som, ajuda em alguns eventos da prefeitura. Aí, depois eu tenho uma pessoa que ajuda, que faz toda a parte do site, porque não é só colocar matéria no site. O site da prefeitura é muito dinâmico, tem muito conteúdo. Então, fica uma pessoa especialmente pro site. E a gente tem uma assessora que cuida também da parte de atendimento, de rádio, da parte... porque as pessoas, às vezes, elas fazem reclamações ou fazem denúncias na rádio, na TV, em outros meios também, no inbox. E ela também ajuda nesse direcionamento para que a pessoa seja atendida. Então, a gente não resolve coisas assim, por exemplo, uma pessoa precisa de algum atendimento urgente na saúde. A comunicação não pode dar esse atendimento, mas ela pode indicar um caminho, qual é o caminho correto para a pessoa ser atendida. Então, a gente também tem uma pessoa com isso. E o secretário,
que é toda a parte de relacionamento, toda a parte de atendimento de todos os secretários, prefeito, vice-prefeito, então, e é o nosso chefe, ele que direciona o leme, né, qual o caminho que a comunicação vai seguir. Para isso a gente tem 2 estagiários lindos, 2 estagiários de ensino médio, sim, que ajudam muito a gente, e um estagiário de jornalismo. Então, em breve, se Deus quiser, agora com concurso público, sim, a gente vai ter mais gente na equipe. Olha, então, eu pedi lá mais um jornalista, pedi um relações públicas, um web designer, olha que legal, um videomaker e um fotógrafo editor. Ah, legal. Então, pra gente conseguir formatar mais, acrescentar mais pessoas na equipe. Acrescentar pra gente conseguir também dividir um pouco mais o serviço lá. Ah, legal. Acho que é importante. E aí a gente estava falando a respeito do cuidado que a gente tem que ter. A responsabilidade é muito grande. Então a gente fala assim, diretamente com o secretário, com o diretor da pasta, eles entram em contato diretamente com a gente e muitas vezes, dependendo do assunto, a gente faz o texto e manda de volta para ele conferir se é isso mesmo. Até porque ele é o técnico, né? Exatamente. Se a gente entendeu o que ele queria passar, né, o conteúdo ali daquela informação, e aí devolve pra gente, daí a gente envia pra imprensa e faz, né, todo esse andamento. Daí aí a gente tem, né, essa equipe, que é uma equipe enxuta, e aí a gente tem 2 apoios, que são pessoas, assim, que, primeiro, assim, uma bênção pra gente, que é nosso motorista, que até pouco tempo atrás a comunicação não tinha um carro, não tinha um motorista. Agora tem um fixo. Agora a gente tem, desde o ano passado, a gente conseguiu um motorista pra gente. Então a gente consegue ir nos eventos, cobrir, tirar foto, estar presente com o carro, né, da prefeitura, o motorista da prefeitura que se desdobra para atender, né, a todo mundo, todas as demandas. E a gente tem um colaborador também, que é de uma outra secretaria, que ele ajuda a gente na parte de fotos. Então, finais de semana, ele também entra na escala, porque estão muitos eventos. Esse fim de semana, eu vi, esse final de semana foi uma loucura, né? Foi uma loucura, eu não sei o que aconteceu, todo mundo resolveu fazer todos os eventos num dia só. Porque no Bosque tinha evento, no Parque da Cidade tinha evento. Exatamente, no mesmo horário. A gente teve uma corrida de manhã. Uma corrida. Na sequência a gente teve Bosque e Parque da Cidade. Eu vi. No domingo isso. À tarde a gente teve um evento lá na Confab, lá perto, na DC. Sério? Ao mesmo tempo que a gente tinha a continuação do evento do Bosque e do evento do Parque. E à noite a gente teve Teatro Galpão. No sábado a gente teve um evento nos Sapatas, na Praça Monsenhor Marcondes, no mesmo horário. No Teatro Galpão. No Teatro Galpão. Eu tava lá no Teatro Galpão. E aí o que a gente faz? Chega na quinta, sexta-feira, a gente faz uma escala para todos os eventos terem alguém nosso. Pelo menos, nem que seja para fazer um registro, sabe? Então vai o fotógrafo, né? A gente coloca até mais pessoas para fotografar. E aí, para sempre em algum lugar ter alguém para registrar e a gente estar presente nesses lugares. E aí, na segunda-feira, assim, na mesma hora já entra para rede social. Então, tirou foto ali, já entra, já manda, né? E deixa eu te perguntar, fica então uma retaguarda na prefeitura, trabalhando na comunicação? A gente trabalha remoto, né? Ah, tá, remoto. Pelo celular. Remoto. Porque já transmite, é verdade. Eu tô na época do presencial ainda. Mas é verdade. Mas de qualquer forma, plantão, já vai alimentando. Já vai chegando fotos dos eventos e já vai entrando nas redes sociais. É o plantão de todos, porque pelo número de eventos, né? Todos. Dependendo, todo mundo quase trabalhando. Tem fim de semana que dá uma sorte. A gente consegue dar o descanso para todo mundo. Mas normalmente é muito agitado. Nossa, esse final de semana realmente foi bem que você falou. Ô, Fer, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente estava aqui antes de começar o podcast, a gente estava falando de momentos marcantes, né? Você falou até da pandemia. Quais foram os momentos assim mais assim marcantes para você? Momentos até tristes, mas também momentos alegres, momentos que você falou, meu, que legal. Tem algum que se lembre assim agora aí que você possa... Sempre, assim, desde o começo? Não, o que mais você fala assim, isso eu não vou esquecer. Tem muita coisa muito boa, assim. Eu lembro que da primeira vez que eu andei de balão. Você tava naquele balão?
Eu fui em alguns balões. Porque a gente tinha, muito antigamente, tinha o festival de Eu balonismo. lembro. E aí eu fui cobrir. Lá no João do Pulo no até. João do Pulo. E a primeira vez que eu andei de balão, eu falei, meu Deus, eu nunca mais vou esquecer esse momento. Que legal. Faz muitos anos já. Que legal. E aí, então, isso foi uma coisa, assim, muito, muito marcante. Porque eu sou medrosa, além de tudo, e não dá medo, é sensacional, eu amei. A gente tem, assim, não tem como falar, né, fazendo um contraponto desse ponto positivo, tem uma coisa que foi muito triste, que foi a pandemia, né? Não tem como a gente não falar da pandemia, que é uma coisa que eu acho que a gente não vai esquecer nunca, de verdade, porque era uma coisa que estava começando, ninguém ainda sabia direito o que ia acontecer. E vocês tinham que estar informando. Não, a gente trabalhava de domingo a domingo real mesmo. Eu era parte do comitê de combate à Covid, por ser comunicação, e o comitê se reunia de domingo a domingo. Porque, na verdade, o que aconteceu? Estava todo mundo em casa. Ninguém podia sair na rua. O que aconteceu? A única forma de saber das coisas era pela comunicação. Era pela internet, né? E aí, pela imprensa, claro, mas principalmente pela internet. Então, a gente criou um boletim e, além disso, a gente soltava as notícias à medida que as informações fossem chegando, a gente apurava para ver se realmente é isso, para não soltar nada inconsequente, né? A gente via se era aquilo mesmo e soltava as notícias sempre. Então, a gente tinha... todo mundo estava de home office, né? Até uma coisa interessante, assim, também é uma coisa marcante. Nessa época da pandemia, eu morava ali pertinho do Pão de Açúcar, que é quase na esquina da prefeitura, né? É próximo ali, né? E a gente trabalhava muito presencialmente na prefeitura. Então, no prédio tinha eu e o pior. No prédio inteiro, vazio, nós dois lá trabalhando. E tinha o pessoal do gabinete e tal. Então, eu às vezes fazia de casa, mas às vezes ia lá, trabalhar lá fisicamente, porque a gente tinha as reuniões, até as reuniões eram presenciais, a gente fazia ali, né, no auditório e tal. Então, muitas vezes a gente ficava lá. E até, como eu te falei, a gente ia domingo, ia todos os dias, a gente se reunia. Não tinha dia na pandemia, né? Não tinha dia. E aí, uma vez, eu saí, que foi uma vez que me assustou um pouco, eu saí da minha casa para ir para a prefeitura, não era cedinho, porque a gente acho que ele estava indo para reunião mesmo. Era, sei lá, 10 horas da manhã, um horário, né, que a cidade está todo vapor fervendo. Já, principalmente ali, né? E ali a Nossa Senhora do Bom Sucesso, eu lembro que ela estava tão vazia, não tinha ninguém andando na rua, não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha barulho. Foi muito surreal. Assim, eu lembro que eu fui atravessar a rua e eu olhei e falei, mas por que eu tô olhando dos dois lados? Não tinha movimento. E aí eu falei, não, eu vou guardar esse momento. Então eu andei um pouquinho no meio da avenida, assim, realmente não apareceu nenhum carro. Até eu chegar no prefeito não tinha carro, não tinha gente, não tinha ninguém. E eu olhei aquilo, me deu um aperto no coração. Eu falei, gente, será que algum dia vai voltar ao normal, vai voltar ao que era? Será que vai ser assim daqui pra frente? Você imagina? Porque a gente não sabia, a gente não tinha ideia do que ia acontecer. Não tinha vacina, não tinha nada ainda. As pessoas estavam morrendo, a gente viu o que acontecia na Itália, não sabia se ia chegar isso para Pinda. Então, por isso que a gente fazia muita reunião, a cidade se preparou muito, a gestão se preparou muito, né? A gente tem um prefeito médico, então você imagina a preocupação dele. Nossa, gente. A cobrança, né? Pra gente fazer tudo o melhor possível. E realmente, todo mundo se dedicou muito para a gente conseguir passar por essa fase. Né? E é muito louco, porque na verdade, o que a gente fazia? A gente ficava na expectativa das notícias para saber quantas notas de falecimento, né? E aquela coisa toda. E também para existia isso era geral, era nacional, era mundial, né? Uma expectativa da vacina, né? Então todo mundo ficava... Isso aí foi assim, você estava falando, eu estava me lembrando agora. Quando a gente anunciou a primeira morte, assim, eu pedia para o pessoal da vigilância não me passar detalhes, porque é muito forte isso. Então eu não queria saber qual foi o procedimento médico, como foi, o que aconteceu. Então quando a gente teve o primeiro óbito, eu recebi a notícia, eu estava na minha casa, no home office. E assim, até a gente fica sem graça de falar, mas eu chorei. Não imagino.
Eu não sabia quem era a pessoa, não sei, assim, quem é a pessoa, porque a gente não recebia nomes, eu sabia que era o primeiro óbito, a idade. E aí a gente tinha que fazer aquela notícia. Mas quando eu recebi, eu sentei, chorei, porque você não consegue. É uma coisa assim... É tão maluco. É uma dor, eu não sei explicar. Eu imagino. É tão maluco porque é o seguinte. Era uma onda que vinha vindo. Na verdade, tava todo mundo ali. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E você que ia avisar que foi dada a largada. E aí, eu imagino como foi horrível, porque chegou a primeira morte. Agora, o que acontece daqui pra frente? Não, e quando eu recebi a notícia também, eu pensei na família. Então, a família dessa pessoa. Essa pessoa, sabe? Porque a gente sabia que não era fácil. Não, a gente sabe, né? Que não é fácil o que acontece. Então foi, assim, muito tocante, muito triste mesmo. Fiz uma oração pra pessoa. E levantei e fui fazer a matéria pra soltar. Olha só. Isso marcou bastante. E quando Saiu chegou a vacina, eu tava lá, esperando o caminhão. Quando o caminhão entrou no centro lá de saúde, que foi lá no CIAF, né? Que foi lá que é a sala de vacinas. Tava o diretor da vigilância, tava a secretária, tava o vice-prefeito, tava o pessoal lá. A gente chorou também. Olha que legal. De emoção. A gente falou, graças a Deus, tiramos foto, filmamos, além dos vídeos que a gente fez pra anunciar mesmo, né? Sim. A gente fez pras nossas redes também. Vídeo meu. A gente do lado do caminhão, assim, com papel, recebemos o primeiro lote, do lado da caixa, assim. Porque foi sensacional, foi um momento sensacional. A gente chorou bastante também esse dia. E também foi uma loucura organizar isso aí, porque todo mundo queria tomar, né? Foi. Não, mas, gente, a saúde, a gente tem que tirar o chapéu para aquela equipe da saúde. Foi Primeiro 10. Que eles são dedicadíssimos. Eu tô lá dentro, eu tô vendo ele, sabe? Essa equipe secretária, adjunta, diretoras, o pessoal do administrativo, eles são muito dedicados mesmo para a coisa dar certo. E eles são muito bons. As meninas da vacina são muito organizadas, são muito boas. E, nossa, dá um orgulho danado, viu? A gente sabe que você gosta de jornalismo, precisa contar toda a história pra Pindamonhangaba, precisa informar. Mas o que você gosta mais? Eu gosto de cultura. Você sabe, né? Eu só queria tirar a dúvida. Na verdade, eu só queria tirar a dúvida. Eu gosto de notícia boa. Eu gosto de levar beleza pras pessoas, sabe? De mostrar alternativas. Olha que legal, você tem uma coisa boa acontecendo na cidade. Tem um artista, uma pessoa sensível que é da cidade, que olha que bonito o trabalho dessa pessoa, que está sendo reconhecido fora. E, sabe, vamos assistir dança, vamos assistir teatro, vamos participar. Ai, que legal. Eu adoro shows, tudo. Anunciar isso é a melhor coisa. Isso que eu tava vendo. Lógico, toda informação é importante, mas a Fernanda sempre tá lá no teatro, sempre tá envolvida na cultura. Então a gente sempre esteve junto. Eu acho que então praticamente desde o começo do seu estágio, né? Porque a gente tinha a companhia de dança, você já estava lá, presente. Eu estava lá no meio quando foi criada a COTEP. Então, é verdade. Mas eu participava das reuniões. Tava mesmo. Eu ia porque eu gostava muito, gostava das pessoas, gostava do assunto. Então, depois do expediente, eu ia lá e às vezes até fazia matéria sobre aquilo para colocar, né? Que na época era a cooperativa de teatro. Né, que foi cooperativa de teatro. A união Isso. Da parte toda artística da cidade, né, para desenvolver mesmo essa parte tinha dança, tinha artes plásticas, teatro, música, eu tava lá. Sempre envolvida. Eu só não entrei na placa porque eu não era artista. E eu lembro até que o Afonsinho, na época, falou assim, olha, você não tá na placa, mas você é artista sim, viu? Porque... Né? Você é artista da sua área. Eu achei lindo. Tem que dar, tem que dar. Eu imagino. Deixa eu te perguntar outra coisa. Dentro da sua carreira, assim, do seu trabalho que você está indo, o que você, assim, almeja alguma coisa a mais, assim, para frente? Pensa em alguma coisa? Estudar mais alguma coisa, assim, diferente? Olha, eu tenho um pequeno problema. Eu tenho muita ideia. Então, assim, as pessoas da minha equipe, às vezes, agora não tá acontecendo mais, mas às vezes eu chego e falo, então, tive uma ideia. A pessoa fala, ai,
o que você vai inventar para mim agora? Complicou. Então, porque, né, até o ano passado a gente criou o PindaCast, né, que é um podcast. Bem legal. A gente não conseguiu dar andamento esse ano ainda. Mas vai começar. Se Deus quiser, porque o nosso estagiário está para sair. Então eu preciso que entre a equipe nova pra gente já fazer o negócio, já virar ele já certinho, pra não fazer, interromper. Então vamos esperar, né? E a gente fez o PindaCast, a gente fez um programa para YouTube chamado Prefeitura na Rede, a gente fez 4 programas. Isso eu não vi ainda. A gente tá lá no YouTube da Prefeitura. Eu vou ver. E a gente mostrou projetos, boas práticas, realizadas dentro de sala de aula da rede municipal. Então teve escola, teve CEMEI, teve projeto que tinha teatro, projeto de matemática, projeto com criancinha de creche. Então foram 4 programas que a Secretaria de Educação selecionou pra gente e a gente foi até a escola e conseguiu fazer. A gente queria fazer mais, mas também, como eu te disse, a gente precisa fazer tudo com qualidade. E agora, que você falou, vai ter como chama? O concurso. Sim. Aí vai entrar esses profissionais e pode ajudar no processo, né? Ajudar no processo de produzir mais conteúdo, tá? Mais nesse sistema. Legal. A gente tem muita ideia de muita coisa que a gente quer fazer lá na comunicação, porque a gente acompanha, a gente está sempre fazendo curso, a equipe está sempre fazendo se reciclando. Então a gente vê as novidades e a gente quer implantar também. Só que a gente tem que ir com calma, porque não é para fazer de qualquer jeito, a gente tem que fazer um serviço bom para a população, para atender, para chegar na população e passar bem a mensagem, né? Sim. Então tem que ter todo esse cuidado, mas nossa, um monte de ideia. E a Fernanda Munhoz, assim, sem ser jornalista, assim, vamos lá um pouquinho de Fernanda Munhoz, sem ser jornalista. O que tá não quer aposentar ainda, pelo jeito, né? Não. Tá longe a aposentadoria, né? Longe. Mas eu vejo que você gosta de viajar, né? Eu adoro viajar. Eu aproveito as minhas férias. Eu vejo sempre você, no Face lá que você tá dando uma viajada. Sempre pra sair, porque se eu ficar em Pinda, eu vou querer trabalhar. Eu vou querer ver porque até porque vai estar acontecendo as coisas. Descansa, né? Você descansa. Então eu sempre vou junto dinheiro inteiro, aí eu vou para algum lugar, uma praia, vou para algum lugar, sei lá, Nordeste, Sul, alguma coisa assim. Eu gosto bastante e meu irmão também gosta muito de viajar. Aí vocês vão junto? A gente vai junto. Ai, que legal. Ele vai, né, com a esposa, o filhinho. E a gente tá sempre junto nesses lugares. Ah, gostoso. A gente foi conhecer o Beto Carreiro nessas últimas férias. E foi legal? Foi muito legal. Viajar é bom, né? A gente já vê outras culturas, né? E o pior de tudo, a gente vê a comunicação visual que tem naquelas cidades e quer trazer pra Pinda. Então, a gente você vê. Ideias. Vai trabalhar. Eu olho uma placa diferente, um material diferente, já tiro foto. Quando volta, eu falo, olha, eu vi isso aqui, a gente podia usar esse aqui também, podia fazer, né, com acrílico, com não sei o quê. Então já... Como é que você escolhe as suas viagens? Você tem um padrão, assim, lugar quente, lugar frio? Ou por uma curiosidade? Olha, tá na moda viajar? Como é que você escolhe? Eu gosto de descansar. Tá. Então, você faz uma viagem mais... Eu gosto de lugar que eu tenha tempo livre pra não fazer nada. É difícil, porque eu tô sempre com a mente muito ocupada, né? Então eu gosto de um lugar que eu tenha um show pra assistir, que eu tenha uma piscina pra eu ficar lá quietinha, uma praia, que eu fico lá lendo um livro. Eu gosto mais desse... A ideia é buscar um lugar pra você ficar mais... Não vou chamar de retiro, mas um tipo de retiro. É um tipo de retiro. Tem um sítio da minha tia aqui em Minas, que até pouco tempo atrás não tinha internet. Então, por mais que eu ficasse 2 dias lá, eu ficava um detox de internet. Agora tem internet lá. Não tá mais legal. Não tá tão mais legal. Mas a gente tem que se policiar também, né? Pra gente poder descansar, porque daí a gente volta renovado, cheio de ideias, com gás pra fazer as coisas, né? Até porque nessa rotina que você tem... Pega mais água aí, Fer, eu vou pegar aqui também. É que a conversa tá boa da sede, né, gente? Então, isso é legal, porque mesmo que você tenha a folga aqui, né, como o nosso trabalho é noticiar, é falar dos eventos que estão acontecendo e tal, acontece que você acaba encontrando as pessoas que estão trabalhando. Você tá ligado o tempo inteiro, né?
tá ligado? O tempo todo, como eu te falei, até mesmo nas viagens, nas férias, a gente encontra referências, exemplos de coisas que podem ser feitas aqui na cidade, mas isso é esporádico. Quando você tá aqui em Pinda, eu vou assistir uma peça lá no Teatro Galpão. Você vai encontrar com todo mundo. É como se estivesse trabalhando. Aí aproveitando que você tá aqui, a gente precisa divulgar tal coisa, precisa fazer tal coisa. Até porque as pessoas veem você, não sabe se você tá de férias ou não. É por isso que é bom dar uma fugida mesmo. É bom sair, mas as minhas férias são sempre bem curtinhas, uma semana, assim, mas é o suficiente, sabe? Sim. Porque a gente precisa desligar um pouco, né? Sim, precisa. E outra coisa, eu vejo que você tá sempre envolvida nos carnavais aí da cidade, né? Pois é. Você é meio carnavalesca, né? E o Afonso esteve aqui e falou o nome de seus familiares aqui. Então, acho que é bem genético isso. Não, o meu pai, o Renato Munhoz, ele era de uma escola de samba que tinha em Pinda chamada Charles Anjos 45. A família toda do meu pai. Sim. Meu avô, meu pai conta que meu avô desenvolveu motor para carro alegórico. Na época não existia, né? Só empurrava, ele desenvolveu. Então eles amavam muito isso. E a minha mãe saía na USP, que era uma escola de samba também da época, que teoricamente eram concorrentes, vai. Sim. Né? Disputavam o mesmo carnaval. Então era um de cada um, né? Olha só. E aí eles sempre gostaram, sempre... Tem muitas histórias, assim, o meu pai era da bateria. E olha aí, que legal. Agora, há pouco tempo atrás, eles voltaram com um grupo musical, né? Com alguns integrantes da bateria, que era o Charles Anjos 45. A gente, olha eu. Eles tocaram no Carnaval de Pinda até algumas vezes, tocavam em clubes, assim, eles amavam. Olha que legal. Aí ficaram um tempo ainda nessa pegada. E a gente participa pela prefeitura, né? Porque eu vi, assim, quando eu estava trabalhando com você, eu lembro que você saiu no Bloco de Socó, né? Essa coisa toda. Eu sempre vou no Bloco de Socó, desde o primeiro ano. Então, eu vi que você se organizava e tal. E a Fernanda Munhoz, gente, vocês não têm noção, ela é ótima, porque ela cuida da gente. No dia do aniversário da gente, ela não esquece. Ela é uma belezinha. Né, Fernanda? Eu achava tão legal, quando eu estava trabalhando com vocês, você tinha uma preocupação com isso, porque no departamento é muito agitado. Até você esquece o seu dia do aniversário. Né? Então, chegava no final do dia, no final do expediente, a Fernanda já tinha se preocupado em resolver o problema de um bolo, de um salgado, de um refrigerante, para poder pelo menos cantar um parabéns e falar, pessoal, hoje é seu aniversário. E isso, você sempre gosta de ter esse cuidado, assim, com as pessoas? Eu acho muito importante. Primeiro, assim, a gente passa muitas horas do dia junto. Nem eu tava brincando no começo. Eu moro mais na prefeitura do que na minha casa. Sim. Eu chego na minha casa à noite, durmo, acordo, tomo café da manhã e vou pra prefeitura de novo. Então, é um lugar que a gente vai passar a maior parte da nossa vida, vai. Sim. Do nosso dia, da nossa semana. E ali convivendo. Então, a gente tenta, entre um momento e outro, dar uma descontraída. Então, de repente, no dia do aniversário, a gente combina, compra um bolinho pra pessoa. Então, peraí, para um pouquinho tudo aqui, vem cá, vamos cantar um parabéns. Porque é importante também para as pessoas, elas precisam se sentir bem onde elas trabalham, né? Sim. E a gente é uma família. Não tem como. A equipe de trabalho, ela vira uma família mesmo. Ainda mais a gente que é super intenso, né? A gente tá realmente no estresse ali junto. E a gente precisa estar na parte boa também, né? É verdade. Então a gente tenta fazer. Chega no final do ano, a gente consegue tirar um dia lá que todo mundo possa fazer um churrasco em algum lugar e fazer uma confraternização. Isso eu acho que é super importante, porque é a parte humana, né? Sim. Que é uma coisa que o Dr. Israel sempre frisou muito desde o começo desde a campanha dele, né? A gestão, ela é humana, moderna, inteligente, mas humana. Então, a gente não pode esquecer outro isso. Caminho, né? A gente tem, então, sempre que dá, a gente vê cursos para eles estarem fazendo. Então, nossa, mas eu estou com muito serviço aqui, peraí, a gente te ajuda, vai lá, faz a reciclagem, passa um dia fora, faz o curso, aí traz novidades pra gente. Porque é isso, as pessoas às vezes acham que elas estão reclamando para a prefeitura, estão mandando uma pergunta para a prefeitura, elas não lembram que tem pessoas ali que estão recebendo aquela crítica, aquela reclamação,
e estão tentando ajudar para que a pessoa, sabe, não é uma instituição fria, é uma instituição de pessoas, que atendem pessoas, que convivem com pessoas. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que ter bem forte essa consciência de que a gente tem que ter esse lado humano, tem que ter o lado da convivência ali, humana, do grupo, né? Também é muito legal a população ficar ligada nisso. Que quando ela tá lá descendo a lenha na internet, quem tá lendo, às vezes, se choca. É uma pessoa Sim. que tá do outro lado, não é uma instituição, né? É muito importante a gente ressaltar esse lado humano. E tem que ter uma habilidade. Então, tem que ter... A comunicação, ela é mágica, né? Porque, na verdade, é que a gente acabou de falar. Você, às vezes, emite uma notícia, recebe... Hoje, com a internet, você recebe os feedbacks disso, né? E você tem que saber lidar com esse feedback. Também porque, que nem você falou, aqui tem humanos, lá tem humanos, então... Né, tem que ter esse jogo de cintura. Lógico que nós somos profissionais e vamos saber fazer isso da melhor forma possível, né? A gente tem a técnica, muita técnica, a gente estuda muito, é o nosso meio, então a gente consegue resolver, mas tem que ter o bom senso. Sim. Né? A gente tem que ter um jogo de cintura, então muitas vezes a gente não aprendeu em lugar nenhum alguma situação que acontece. Sim. E aí a gente troca lá, a gente, como é que a gente responde isso, como é que a gente faz, né? A parte de atendimento de imprensa também é uma parte muito importante. Porque a gente tem que conseguir conciliar a agenda da imprensa com a agenda do secretário para que ele consiga dar entrevista sobre assunto, muitas vezes um assunto polêmico. Então a gente tem que ajudar o secretário, preparar ele de como é a melhor forma dele falar aquilo resumidamente e que a mensagem chegue, né, até quem está assistindo, ao público. E a gente também fornece as informações para a imprensa, para eles poderem fazer a pauta do que eles vão perguntar. Então, é um trabalho que também é um trabalho muito grande que fica invisível, né? Porque, na verdade, a comunicação, ela é bastidor, né? A gente trabalha por trás para que as coisas aconteçam, que as pessoas vejam só quando está pronto e achem que aquilo aconteceu naturalmente como mágica. É o nosso trabalho. É um pouco de magia. Se a gente não aparecer, é porque tá certo. Exatamente. Quanto menos a gente aparecer, né? Sim. Então, eu percebo quando, por exemplo, tem um grande evento que nem tipo a festa da cidade. Sim, vamos dizer. Da cidade. As pessoas vão lá assistir o show e vão embora. Não sabem o trabalheira que dá aquilo, né? Nossa, um trabalho muito grande. Assim, graças a Deus, a gente não é mais responsável por essa parte de eventos, que antes era da comunicação. A gente tinha um coordenador de eventos, que era o Ricardo Flores, né? E aí, quando ele saiu, a gente ficou órfão. Falei, meu Deus, quem que vai fazer essa parte de eventos? Porque é uma parte, assim, muito detalhada, muito trabalhosa. As pessoas não fazem ideia. Sabe? São muitos fornecedores envolvidos, você tem que ter um jogo de cintura danado para você fazer tudo, e muito detalhezinho, uma coisinha que você esquece, você pode colocar tudo a perder. Então, pra gente era muito difícil. E aí, agora com o Ricardo lá na Secretaria de Cultura e Turismo, ele pegou essa parte de eventos, né, pra ele fazer, graças a Deus, porque ele faz muito bem, ele adora o que ele faz também. Então, a gente fica bem tranquilo. Aí a gente é parceiro dessa parte de eventos na parte de comunicação visual. Então, se ele vai fazer um show e aí tem um telão e passa um vídeo naquele telão antes de começar o show, foi a gente que produziu. Entendi. Aí tá lá escrito os banners, o outdoor para divulgação da festa, ou até mesmo lá, entrada, saída, todas aquelas placas, tudo produzido pela gente. Então, a gente trabalha com essa parceria mesmo, não só com o setor de cultura e turismo, mas saúde, tudo, todos os, né, educação, todas as secretarias. A gente atende a todos. Que legal, hein? Que legal, gente, que legal é saber, conhecer, né, essa estrutura que tem, né, da comunicação. É como você falou, é bastidor. Se você não aparecer, nota 10. É isso aí. Que legal, que legal. Fernanda Munhoz, olha... É um prazer ter ela aqui com a gente, né, gente? Não é muito legal? Eu tô muito feliz, muito feliz. Olha, quero agradecer. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer pelo convite. Que legal. Fiquei muito feliz. Que joia. Não
é sempre, né, que a gente dá É, entrevista. aí ela falou o seguinte pra mim, eu nunca dei entrevista. Eu falei assim, eu não vou, aqui não é entrevista, aqui é bate-papo entre amigos. Eu falei, mas será que eu tenho alguma coisa interessante pra te Nossa, contar? Porque o meu mãe. dia a dia é tão comum. E olha, isso porque a gente passou por cima, você fez um resumo. Você vai voltar mais vezes aqui, você topa? Topo. Porque aí, quando a gente for fazer festa da cidade, aí você Tá. vem falar da estrutura, você vem falar da trabalheira, aí a gente bom. faz setorizado. Tá bom. Aí você vem. Aí, não, a gente chama também o responsável pela festa, a gente pode fazer Isso, junto, né? isso. Posso falar da parte da comunicação, Ótimo, a pessoa fala ótimo. do evento em si. É, porque aí a gente divulga, informa, né? Você fala, ai que legal. Quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer, né, pelo convite e dizer que o Departamento de Comunicação, ele trabalha muito, com muita dedicação para que a cidade saiba de tudo de bom que a gestão está fazendo. Nossa, é um orgulho muito grande fazer parte dessa gestão, porque a gente consegue essa liberdade para trabalhar, para criar, para inventar moda. Eu gosto de inventar moda. E a gente tem assim o apoio, então é muito, muito bacana a gente tá vendo tudo de bom que está acontecendo, quanta coisa boa, e que a gente poder comunicar isso, sabe? É muito legal. Queria agradecer a equipe toda, que se não for a equipe, nada acontece. Parabéns, equipe, De parabéns. jeito nenhum, a gente não é ninguém sozinho mesmo. E eu agradecer e mandar um abraço para todos. Agradecer o meu secretário adjunto, Alexandre Pió, o meu secretário, que é o Ricardo Piolino, o prefeito Dr. Israel, todos que nos apoiam muito e que estão junto com a gente aí, trabalhando muito. Empreitada aí. Que legal. Gente, olha, hoje a gente teve aqui com a Fernanda Munhoz. Olha, ai, que delícia ter vindo. Obrigado. Obrigadão. Olha, pessoal, eu quero agradecer aos patrocinadores, quero agradecer à Associação Atlética Ferroviária, da pessoa do Júlio Piorino, que é o presidente lá, ao restaurante Colmeia, Fabiana, nós falamos aqui, a Kelly, a Rosângela, o Pardal, o Kleber. Também quero agradecer a Pedras Camargo, né, na pessoa da Paula, da Júlia, do Marzinho e do Rafael, Sandra. E também quero agradecer ao Colégio Mestre, a pessoa da tia Vânia. Vocês estudam no Colégio Mestre? Não, eu estudei no externato a vida inteira. Que todo mundo que passa aqui estudou no Colégio Mestre. Eu amo a tia Vânia. Eu conheço ela há muitos anos. Ela é ótima, né? Ela é ótima, nossa. Ela é ótima, quero agradecer a tia Vânia de coração. Tia Vânia, ó, beijão. Gente, obrigado por ficar com a gente aqui. E ó, compartilhe, inscreva-se, compartilhe, ajuda a gente a crescer. A gente é pequenininho, mas bem pequenininho ainda. Mas vamos todo dia trazendo um convidado novo. E a Fernanda vai vir mais vezes, né? Venho. Então tá, ó, gente, ela Só chamar que eu venho. tá aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Fernanda, você vai dar um tchau pra eles? Tchau. Tchau.